Se já algum dia pensaste em te suicidar, então este áudio, este vídeo é para ti, é especialmente para ti, porque é disso que eu hoje vou falar aqui e te explicar várias razões para que percebas que esse é o pior caminho que a pessoa pode escolher seguir. Eu não sei se já ouviste falar ou não, mas quase todas as religiões, ou pelo menos as que eu conheço, falam de vida além da morte. Os árabes falam que vão para o paraíso ter com virgens. Os católicos falam de ir para o céu, para o paraíso. Os budistas falam da iluminação. Enfim. Apesar que o processo do budismo de iluminação poderá ser feito algo cá na Terra, não precisa ser de ir para outro lugar, mas para as pessoas que muitas vezes a vida não corre como querem, não corre como imaginaram, sentem um sofrimento interno, sentem um vazio, sentem um desespero, ou têm problemas e não conseguem ver soluções. Para todas essas pessoas que ficam nesse conflito e que parece que essa coisa do suicídio é a única porta aberta, é a única solução possível, eu gostava de vos explicar que isso é a pior opção possível. Eu não sei se vocês já ouviram falar de espiritismo. O espiritismo estuda os espíritos. E o que são os espíritos? Os espíritos são pessoas que viveram neste planeta, que morreram, não é? O seu corpo acabou por se desintegrar na Terra e o seu espírito foi para outro plano, para outra dimensão, como queiram chamar. E nesse processo, né, o espiritismo estuda os espíritos, comunica com os espíritos. Então, se existe esse mundo paralelo, se existe, não é, esse espaço, quem pensa em suicidar, por que não ir estudar esse tipo de universo, esse tipo de conhecimento, como o do espiritismo, e perceber, afinal, como é que é a vida dos espíritos no outro plano, o que é que acontece, o que é que não acontece. E vocês podem me dizer, mas o espiritismo é como uma religião, é ligado à religião. Eu não acredito muito em espiritismo, isso não é para mim, ou então eu tenho medo do espiritismo. Ok, tudo bem. Existe também uma escola, uma ciência chamada Conscienciologia, que estuda todo toda essa parte de nossa vivência na Terra, de onde é que viemos, para onde é que vamos, porque é que estamos aqui, o que é que acontece à nossa consciência depois de morrermos, como é que a nossa consciência funciona enquanto estamos vivos, como é que é os processos de energia. E então podem também ir pesquisar, estudar por aí. Mas podem-me dizer, mas a Conscienciologia é muito técnica, é uma linguagem muito difícil,
não é muito para mim. Então, por que não estudar física quântica e perceberem do que é que somos feitos, afinal, do que é que somos feitos a nível de átomos, como é que funciona os campos mórficos, como é que funciona os vários planos, as frequências de energia, e perceberem por essa via quem somos nós, de onde é que viemos, como é que tudo funciona. E neste tipo de estudos de análises, podem começar a perceber que muito desse sofrimento que estão a ter, que muito dessa dor, né, de acharem que não há solução a não ser a morte, que isso é, primeiro, é como se a vossa cabeça estivesse intoxicada com esse tipo de pensamentos que vos leva a pensar que é a única solução possível, a melhor solução possível, a que vos vai libertar do sofrimento, da dor. Só que isso é uma ilusão. A nossa mente mente. E vejam um vídeo que eu fiz sobre isso. A nossa mente mente. E as pessoas, quando começam a ter esse tipo de pensamentos repetitivos, negativos, ruminantes, acabam por se intoxicar mentalmente e entrarem nessa espiral de pensamentos, a acharem que estão a ter o melhor pensamento, a chegar à melhor solução, à melhor conclusão, e no entanto não têm noção que o pensamento está apenas intoxicado, está, como eu digo, a mente mente. Então a mente acaba por estar num processo de mentira, de ilusão, a criar uma falsa situação, uma falsa solução. Porque se as pessoas procurarem trabalhar a sua mente, procurarem trabalhar a sua energia, esse processo mental é transformado. E se a pessoa estudar física quântica, estudar espiritismo, estudar conscienciologia, ou estudar alguma, por exemplo, reiki, alguma... E se calhar até outras formas de estudos, mas pronto, estou a dizer aqui algumas que eu conheço, que podem auxiliar a expandir a mente, a libertar a mente desse processo mental que está a levar para esse processo tóxico. Porque se a pessoa percebesse que é muito mais do que ela pensa, que tem muito mais poder do que ela pensa e que pode transformar toda a sua vida, que pode encontrar as soluções para os seus problemas, então a pessoa pode tomar outra atitude, outras escolhas, outras decisões. Não é? Não vai haver só essa decisão, só essa solução de suicídio. A pessoa vai perceber que existem outras soluções, outras formas, e que o sofrimento é possível de eliminar, de ser eliminado. É possível sair dessa dor, desse vazio, desse sofrimento. E se for até um problema do mundo atual, um problema de dinheiro, um problema às vezes de relacionamento, a pessoa sentir-se sozinha, enfim, uma série de situações que a pessoa pensa e sente naquele momento. Se ela perceber que isso tudo pode ser eliminado, transformado, se calhar vais começar a ter outro tipo de atitude, outro tipo de pensamento, outro tipo de visão, de decisão. E posso ainda falar mais.
Se estudares física quântica, vais perceber que a morte não existe. E se a morte não existe, essa ideia de que se vai morrer para acabar com tudo é uma ilusão, porque não se acaba com nada, porque não existe realmente a morte, esse acabar. O acabar não existe. Vai sempre para um novo lugar, vai sempre ter que lidar com uma nova situação, neste plano ou noutro plano. Vai-se ter que lidar com as consequências dos nossos atos. E como será o viver do outro lado, com o peso, com a carga do que se fez neste, do se acabar com a vida antes do tempo, de tomarmos essa decisão, o querermos fazer de Deus, de criadores, de querermos ter esse poder e depois viver as consequências no outro plano e termos que lidar com o sofrimento dessas consequências até chegar realmente a hora que era prevista, o dia que era previsto, esse momento certo, que seria o da passagem, não é? Dessa transformação desta vida terrena para outro plano. Então, tudo tem a sua causa e efeito, tudo tem a sua consequência. E por mais que seja grande a tua dor, o teu sofrimento, o teu desespero, percebe que o suicídio pode-te trazer um sofrimento, um desespero muito maior quando te aperceberes que estás num outro plano, que tens que lidar com todas essas consequências de tudo o processo que fizeste, das tuas escolhas, das tuas decisões. Então procura aprender, estudar, perceber como podes mudar, como podes te transformar, como podes sair desse tipo de pensamento que te intoxica, que te bloqueia, que te traz sofrimento. Como é que sais desse vazio, como é que sais dessa dor, como consegues sair desse desespero, como é que sais de um processo, sei lá, de dívida. Enfim, seja qual for a situação que estejas a viver, a passar, tudo tem uma solução. Porque nós vivemos numa vida cheia de possibilidades, cheia de alternativas, oportunidades, de soluções. Às vezes basta parar, pensar e encontrar a solução que está logo ali. Às vezes podemos não ter a solução, mas se calhar se perguntarmos a alguém, essa pessoa pode nos dar algumas perspectivas, alguns caminhos possíveis que nos ajudem a ver melhor, que nos ajudem a decidir, a perceber que existem muitos caminhos, muitas possibilidades e que tudo é possível. E que hoje podemos estar muito tristes, muito desamparados, muito desiludidos, mas que a vida pode e deve dar muitas voltas até tudo se encaixar, melhorar. E posso-te contar da minha experiência pessoal que eu pensei várias vezes em suicídio, não de uma forma muito constante, muito permanente, mas de vez em quando essa ideia surgia. Surgia quando eu estava triste, surgia quando a vida não me corria bem, surgia quando eu estava a sofrer de amores, sofria quando
eu não tinha um objetivo, não tinha um sonho, quando a vida não corria como eu esperava, quando tinha uma desilusão, às vezes ficava mais para o triste, para o deprimido, não sabia lidar bem com isso, achava que realmente a situação seria talvez por aí, mas por outro lado eu tinha esse medo do sofrimento, não é? O medo de sofrer. E essa história do suicídio colocava-me sempre essa ideia de um grande sofrimento. Bem, a pessoa nesse processo todo era criar um grande sofrimento, maior possivelmente do que aquele que eu tinha. E é engraçado, não é, que em todo o processo de crescimento que eu fiz, que desenvolvi, que aprendi, que ainda aprendo, porque eu tenho os meus altos e baixos, os meus momentos de alegria, os meus momentos de tristeza, os meus sucessos, os meus fracassos. E é preciso aprender a lidar com eles sem achar que é o fim do mundo, sem achar que não existe solução, ou procurar achar que o suicídio é a melhor solução. Então eu descobri que existem sempre oportunidades, outras formas de fazer, outras formas de aprender, de melhorar. E é engraçado que aquele vazio existencial, aquela tristeza, desapareceram na minha vida. E eu percebi que realmente é possível mudar. E também percebi que muita dessa tristeza, desânimo, dor, sofrimento que eu sentia, que eu achava que eram meus e que me levavam ao desespero, a achar que a vida não tinha sentido, ou que eu não estava a fazer aqui nada no planeta, ou que ninguém ia sentir a minha falta, ou que eu não era importante para estar aqui. Todas essas ideias, todos esses pensamentos, comecei a perceber que muita dessa dor, desse sofrimento, na realidade não era meu. E quando eu percebi isso, foi uma grande transformação para mim. Quando eu percebi que essa dor, esses pensamentos negativos, esse desespero, muitas vezes não era meu. Muitas vezes era eu apenas que o captava como uma antena, um radar. Eu captava, ou como falam em Conscienciologia, sermos esponjas e absorver essas energias, esses pensamentos, essas ideias de outros lugares ou de outras pessoas, como queiram, ou de outras consciências, de outros planos. Então, quando eu percebi isso e comecei a trabalhar na minha mente, trabalhar na minha energia, começar a sair desse vazio, dessa angústia, desse sofrimento e perceber que a felicidade realmente existe e é real. Podemos nos sentir esse amor interior, esse bem-estar, essa paz. É possível, é real, porque eu já senti e sinto. E claro que há dias, como eu vos falei, que eu me posso sentir triste, as coisas podem não me correr bem, posso ter alguma situação mais desafiante, não é? Um fracasso, como eu vos disse, alguma situação de perda. Mas eu já sei que existe algo mais, já sei que a vida não acaba aqui, já sei que existe muito para lá. E tudo isso faz-me perceber que devemos celebrar a vida, gostar da vida e, acima de tudo, gostar de nós. Independentemente de tudo o que aconteça na vida, gostarmos de nós, cuidarmos de nós. E o cuidar de nós não é escolher o suicídio,
é nos abraçarmos, é cuidarmos, é nos amarmos, é nos puxarmos para cima, é sermos os nossos melhores amigos, é nos darmos força, é aprendermos a nos melhorar, é aprendermos formas de encontrar esse amor interior, essa paz interior, essa luz interior que existe dentro de nós e colocar essa luz a brilhar de novo dentro de nós e tornarmos um farol, quem sabe até um farol para iluminar os outros. Então, para ti que já pensaste ou pensas em suicídio, procura estudar um pouco, procurar, pesquisar. Ou se quiseres, envia-me uma mensagem para falarmos, para refletirmos, para eu te poder passar de alguma forma o conhecimento que eu já adquiri, a experiência que eu já vivi. Quem sabe possa ser-te útil e que te ajude no teu processo, na tua caminhada, para que possas também te transformar essa situação que estás a viver. Existe sempre uma solução e era essa ideia que eu gostava de passar e que ficasse bem na tua cabeça. Existe sempre uma solução, ou melhor, várias soluções, várias possibilidades. E o suicídio, com certeza, não é a melhor delas. Então, espero que este vídeo te seja útil, que te faça pelo menos refletir um bocadinho e que possas tentar pesquisar. E se não te apetecer estudar, se não te apetecer ler, se não te apetecer aprender algo novo, porque podes achar que não tens força, que não tens essa vontade, peço-te apenas que envies uma mensagem, achares o que é que pensaste sobre o que eu falei aqui, se alguma destas coisas te fez sentido, se acreditas ou não. Se tens alguma dúvida, alguma questão, podes colocar para eu responder, podermos falar um pouco e quem sabe eu te ajudar nesse processo. E mesmo que eu não tenha a capacidade de te ajudar, poderei te acolher, te dar alguma indicação que quem sabe possa te vir a ser útil e fazer toda a diferença na tua vida. Então, obrigada por me ouvires.